Oi, meus amores, vamos para unidades de comprimento. As unidades de comprimento são utilizadas para medir a altura de uma pessoa, a distância entre cidades, países, entre outros, estados, continentes, para medir o tamanho de objetos, ou seja, para medir tamanhos, certo? Nós temos dois tipos de unidades de comprimento, as unidades padronizadas e as não padronizadas, que na realidade, hoje em dia, não existe mais a não padronizada porque tudo se tornou um padrão. O que acontece? As unidades não padronizadas são as unidades que usavam partes do nosso corpo para medir, ok? Então, antigamente, o que acontecia? Para cultivar terras, construir casas, as civilizações antigas, elas desenvolveram unidades de comprimento utilizando o corpo humano. Então, o que era medir? Quantas vezes essa unidade de medida cabe nesse objeto? Começou lá nos tempos egípcios, que os faraós cobravam impostos sobre as terras em cima da população. Então, o imposto era cobrado assim como hoje, né? O imposto ele é cobrado em cima da quantidade de terras que aquela pessoa tinha. Então, aqui nos tempos atuais seriam como se fosse o nosso IPTU. Então, quanto maior é o seu terreno, mais imposto você paga. E o que acontecia? Os agrimensores, que eram as pessoas que eram contratadas pelo faraó e iam medir essas terras, eles usavam o quê? Partes do corpo deles. Então eles usavam o pé, eles usavam o paço quando era muito grande, mas pelos egípcios a unidade mais usada era o cúbito. O cúbito é essa medidinha aqui, ó, que é a medida que vai do cotovelo até a ponta do dedo médio, que é o nosso dedo mais comprido, que é o dedo do meio, tá? Então esse é o cúbito. Eles usavam essa medida de comprimento para demarcar os terrenos das pessoas. E todo ano, agora pensa comigo, ó, todo ano o rio Nilo, lá no Egito, ele enchia e aí ele levava junto com ele todas as marcações que eles faziam nas terras. Então, todo ano eles tinham que ir medir as terras. Agora, de um ano para o outro, você não acha que muda o tamanho do braço da pessoa? A gente não cresce? A gente cresce, né? Cada ano, claro, que depois de uma certa idade, você estaciona num certo comprimento, né? Mas todo ano pode ocorrer algumas mudanças. Então, todo ano mudavam as medidas das casas, dos terrenos das pessoas, né? Até que o faraó decidiu que seria a medida do braço dele, do paço dele, do pé dele, ok? Né? Então, todo ano tinha um problema, certo? Agora imagina só, se eu uso partes do corpo para medir, vamos lá, nós temos aqui a braça, que é do tamanho dos braços estendidos, que vai do dedo do meio de um braço até o dedo do meio do outro braço. Eu tenho um adulto e tenho uma criança. Olha o tamanho da braça da criança e o tamanho da braça de um adulto. Olha aqui a jarda, que é do nariz até a ponta do dedo aqui. É diferente o tamanho de uma criança com o tamanho de um adulto, certo? Então, sempre existiam problemas com isso. Por isso que não são hoje medidas padronizadas. A jarda, por exemplo, ela originalmente não era da medida do nariz até a ponta do dedo médio. Ela era a cintura do homem daquele tempo, porque eles eram usados pelos reis saxões, né, lá na parte da Inglaterra. Então, o que eles faziam? Eles andavam com uma faixa na cintura para, se caso eles precisassem medir alguma coisa, eles tiravam aquela faixa e aquela faixa era chamada de jarda. E aí, o rei Henrique I da Inglaterra fixou a jarda como a distância do nariz dele até o polegar do seu braço estendido, certo?
Depois de muitos anos, essas unidades que não eram padronizadas, hoje elas são padronizadas. Elas têm uma medida através do metro, centímetro. Então aqui eu coloquei só a fato de curiosidade que a jarda mede aproximadamente 91,44 centímetros, o pé 30,48, porque o pé de cada um é de um tamanho, certo? A polegada é 2,54 centímetros, a braça 182,9 centímetros, o cúbito 45,72 centímetros, o passo 161 centímetros e o palmo 22,86 centímetros. Não existem só essas medidas não padronizadas, tá? Essas são as principais, porque lá na Europa e na América do Norte, lá os Estados Unidos, eles usam ainda todas essas medidas. Então, você está num avião, se você viajar e for pegar um avião, ele vai falar, olha, o avião está a 900 mil pés de altura. Então, eles usam o pé, essa medida aqui de 30,48 centímetros, como unidade de comprimento. Eles usam polegadas. Aqui vocês escutam a polegada na TV, no tamanho da TV. Ah, eu tenho uma TV de 60 polegadas. Ah, eu tenho uma de 45 polegadas. Então, é esse tamaninho aqui, ó. 50 polegadas vai ser 50 vezes 2,54 centímetros, certo? A jarda, ela é usada em futebol americano. Se vocês já assistiram algum jogo de futebol americano, tem lá, falta 5 jardas para ele fazer o touchdown. Não sei se isso tá certo, mas você escuta falar jarda, certo? Então, essas medidas hoje são padronizadas porque na Europa e nos Estados Unidos elas são super utilizadas. Nós que não usamos, nós usamos o metro, centímetro, ok? As medidas padronizadas. Então, metro, nós temos aqui todas as medidas e submúltiplos e múltiplos do metro. Então, o metro, ele é o principal. Pela ordem mundial de sistema, que a gente chama de Sistema Internacional de Unidades, foi instituído que o metro é a unidade internacional de comprimento, certo? E nós temos do metro os múltiplos e submúltiplos. Então, os múltiplos são o decâmetro, hectômetro e quilômetro. Aí nós temos os submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro. Os que a gente mais usam são o metro, o centímetro, o milímetro e o quilômetro. De resto aqui, ó, o hectômetro, o decâmetro e o decímetro são poucas as vezes que a gente usa, quase nada. Como que a gente mede comprimento? Nós temos aqui alguns instrumentos de medida, porque tem mais, tá? Nós temos uma régua, que vocês conhecem. Nós temos o centímetro, que é usado muito por costureiras. Nós temos o paquímetro. O paquímetro e o micrômetro, eles são usados para medidas super pequenas e para medidas principalmente de diâmetros, tá? Porque como que a gente mede o diâmetro de uma esfera? Com paquímetro e micrômetro. Nós temos a régua articulada, que é uma régua usada em construções, tá? Pedreiros, arquitetos, engenheiros, sempre tem uma dessa no bolso numa construção. E a trena? A trena também é usada por engenheiros, arquitetos, pedreiros. Então, você sempre vê algum deles em construção com ou uma trena ou uma régua articulada, certo? Agora, vamos lá. Qual unidade? Aí nós temos, dentro das unidades, a gente tem o metro, o decâmetro, o hectômetro, o quilômetro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, assim, para medidas muito grandes, a gente vai usar 1 quilômetro. Para medidas muito pequenininhas, a gente vai usar 1 milímetro. Então, pensa, o metro está no meio. Então, medidas menores e medidas maiores. Então, vamos ver. Qual unidade e qual instrumento você usaria para medir o comprimento de um lápis? Olha o lápis que está na sua mão. Deveria ter um lápis na sua mão. Nós
poderíamos usar o centímetro, certo? E eu usaria uma régua para medir. A largura de uma rua, eu usaria o metro e usaria o quê? Uma trena. A altura de uma pessoa. A altura de uma pessoa a gente pode medir tanto em metros como centímetros, certo? Você tem quantos metros de altura? Eu, Lígia, tenho 1,64 m. Então, a gente mede com as duas. Ou eu falo 164 centímetros ou 1,64 m, certo? Eu uso o quê? Eu posso usar uma trena. O comprimento de um guarda-roupa. O comprimento de um guarda-roupa eu usaria 1 metro e também usaria uma trena. A espessura de uma moeda, olha só. A espessura de uma moeda é em milímetros, porque ela é bem pequenininha. E eu usaria o micrômetro ou paquímetro, certo? A largura de uma cintura. O que eu usaria para medir a largura de uma cintura? Eu usaria centímetros e o centímetro, que é aquele de costureira, certo? Para medir uma roupa ou para medir circunferências, ok? Conversão de medidas, olha só. Toda vez que eu tiver uma medida maior e for para menor, eu tenho que multiplicar por 10 em cada estágio. E quando eu tiver uma menor para maior, eu tenho que dividir por 10 em cada estágio. Pensa nisso aqui como uma escadinha. Então, eu tenho aqui, ó, a escadinha. Eu tenho o quilômetro, o hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Pensa que cada degrau vale descendo vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Se eu tô descendo, não parece que eu tô indo, ó, para que lado? Para a direita. Então, toda vez que eu estiver descendo, eu vou acrescentar zeros à direita. Quando eu subir, eu vou estar dividindo. E quando eu subo, eu vou para a esquerda. Então, cada degrau desse vale 10 dividido por 10. Tudo dividido por 10. Então, ó, o que vai acontecer? Eu tenho 6 metros e eu quero saber quanto que ele vale em centímetros. De metro para centímetros, eu desci quantos degraus? Ó, 2 degraus. Então, eu vou multiplicar por 100, porque, ó, 10 vezes 10, ou 2 zeros, 100. Multiplicar por 100. Se eu multiplico por 100, não é só acrescentar 2 zeros aqui? Então, eu tenho 600 centímetros, certo? É fácil, não é? Se eu desço 2, eu acrescento 2 zeros, ou eu ando com a vírgula, no caso, para a direita. Eu acrescento 2 zeros à direita, certo? Agora eu tenho, ó, 700 centímetros e eu quero saber quanto que vale em metros. Centímetros, eu subi 1, subi 2 degraus. Então, eu tenho que tirar 2 zeros. Então, ó, venho para cá, ó, 1 zero, 2 zeros. Eu tenho 7 metros. Lembra que eu ando para a esquerda quando eu tô subindo. Então, ó, venho do final do número, pulo 1 degrau, 2 degraus. Eu elimino tudo isso daqui e fico só 7 metros. Agora, ó, 19 centímetros e eu quero em milímetros. De centímetros para milímetros, eu pulei quantos degraus? Um só. Então, eu vou andar para a direita uma única casa, 1 zero. Então, eu venho aqui, ó, 19, escrevo 19 e acrescento 1 zero, ok? Eu tenho 4.000 metros e quero transformar ele em quilômetros. De metro para quilômetro, eu subi quantos? Ó, 1, 2, 3. Então, eu vou andar para a esquerda 3 zeros. Então, ó, esquerda 3 casas, ó. 1, 2, 3. Vou eliminar tudo isso daqui. Vai sobrar 4 quilômetros, certo? É mesmo, aqui vocês podem fazer algumas associações. Por exemplo, 1 metro equivale a 100 centímetros, ó. 2 casas, 2 degraus.
1 centímetro equivale a quantos milímetros? 10 milímetros, porque eu desci só 1 degrau. Agora, 1 quilômetro equivale a quantos metros? Ó, 1, 2, 3 degraus. Então, é 1 mais 1, 2, 3 zeros. Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros, tá bom? Essas são as relações principais. Difícil por aqui? Não, né? Agora, deixe todas as medidas na mesma unidade. Eu tenho o quê? 9 centímetros e 3 milímetros. Se eu colocar para menor unidade aqui no caso, certo? Então, ó, 9 centímetros eu desci 1 degrau, lembra? Desci 1 degrau, então ficou 90 milímetros. 90 mais 3 igual a 93 milímetros. Metros para centímetros. Metros para centímetros, desci 2. Então, eu tenho que multiplicar por 100. Então, 4 metros é igual a 400 centímetros. Mais os 34 que já estava aqui, igual a 434 centímetros. 6 quilômetros para metros. Quilômetro para metro, desci 1, 2, 3. Então, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, aqui é 1000, 6.000 metros, mais os 12 que já estava aqui. Então, eu tenho 6.012 metros. Fácil, né? Agora, olha esse exemplo. Sabendo que o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica, calcule o perímetro dos itens a seguir. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui essa figura e eu tenho, para saber o perímetro, ó, o perímetro eu marco como 2P, tá? Porque se eu marcar só P de perímetro, fica semiperímetro e é o perímetro dividido por 2, mas isso vocês vão aprender mais tarde. Então, ó, o perímetro é igual a 2P, perímetro. Esse é o símbolo do perímetro. Então, eu vou somar todos os lados. Eu vou começar aqui por esse aqui, ó, 10 mais 3 mais 2 mais 7 mais 2 mais 1 mais 3 mais 8. É só somar tudo. 10 mais 3, 13. 13 mais 7, 20. 20 mais aqui, ó, 8 mais 2, 10. 20 mais 10, 30. 30 mais 5, 35. Mais 1, 36 centímetros. Vocês podem fazer um por um, vocês vão ver que dá 36. Agora, nesse aqui de cima, olha só, qual é a medida desse lado aqui, ó, daqui até aqui? Daqui até aqui é quanto? 3. Então, ó, daqui até aqui vale 3. E daqui até aqui, ó, 4. 3 mais 4, 7 centímetros. Então, vamos lá. Perímetro vai ser igual a 7, que acabamos de calcular, mais 5, mais 3, mais 4, mais 4, mais 9. O perímetro aqui será, ó, 7 mais 3, 10. 5 mais 4, 9. Então, já tenho 19. 19 mais 4, 23. 23 mais 9, 32 centímetros. Difícil? Não, né? Eu espero que todos vocês tenham entendido e até a próxima aula.